contar um bastidor aqui pra vocês, tá? Eu já gravei esse vídeo uma vez, aí quando eu tava vendo ele de novo, eu vi que eu indiquei o livro errado. Eu falei o nome do livro errado, mas enfim, parece que eu vou falar um pouco sobre o livro do Weber, né? Mas na verdade não é não, tá? O livro do Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, né? É um livro muito importante, tá? Eu já li ele, é um clássico da sociologia, e eu acho que quem quer entender o crescimento é um livro que eu acho que na verdade explica muito de como que a sociedade passa a racionalizar, né, as mudanças que ela mesma faz na sociedade, né? Então, assim, é um livro muito importante. O Weber é um dos pais da sociologia, né? É o tripé ali Marx, Weber e Durkheim. Então, leia ele. Eu falei o nome errado do livro. Mas, enfim. E não é sobre isso o livro, né? O vídeo não é sobre o livro, né? Eu quero falar um pouco sobre como funciona a ética no capitalismo, né? E como que eu penso isso. Bom, primeira coisa, eu sempre digo que meus amigos brincam que eu fico falando como se a sociologia fosse filme da Marvel, né? Que você tem que ver 20 filmes para você entender um filme horrível do Doutor Estranho. O filme do Doutor Estranho é muito ruim, muito ruim. Multiverso da Loucura? Assista tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Esse filme é o Multiverso da Loucura. Voltando, porque o tema não é esse. Para você entender como, para eu explicar como que a ética funciona no capitalismo, eu acho que é interessante a gente pensar como que o Aristóteles pensava a ética, né? Porque o Aristóteles, ele pensa a ética a partir de teleologia, que todo mundo sabe o que é, né? Porque todo mundo sabe os termos da filosofia na ponta da língua. É, ou seja, né? O que é bom e o que é mal? É isso que a ética quer investigar, né? A investigação da parte da filosofia ética quer investigar o que é certo e o que é errado. Para Aristóteles, depende de qual é a finalidade da coisa, né? Então, assim, o que uma caneta boa é? Uma caneta boa é uma caneta que escreve. Porque a finalidade da caneta é escrever. Uma boa caneta escreve, uma má caneta não escreve. A gente estuda o cara já tem 2.000 anos, porque ele fala essa conversinha mole aí. Né? E a gente fica, nossa, lendo, olha só como é inteligente a história. E é mesmo, né? É, por que eu estou trazendo Aristóteles para explicar sobre ética e o capitalismo? Porque para mim, para a gente saber se a coisa é boa ou ruim, se ela funciona ou não, né? Ou seja, se ela está seguindo a própria função ou não, a gente tem que descobrir qual é a finalidade do capitalismo, para descobrir como que a ética funciona nessa coisa. Né? Primeira coisa, qual é a finalidade do capitalismo, então? É o lucro com menor custo com maior produção. Então, é a produção com menor custo, visando o lucro. Tá? Quanto às coisas, o que passa a ser certo e errado no sistema capitalista é uma observação que eu mesmo faço. Tá? O capitalismo, ele é um sistema. Eu não estou falando capitalismo, tá? Como se ele fosse um ser etéreo, como se fosse uma pessoa. Tá? Capitalismo é uma organização social, ou seja, né, nas nossas trocas de sociedade, nas trocas das pessoas que têm o poder de escolha, a gente sistematizou sim, tá? Então eu tô falando como sistema, tá? Não é como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser etéreo, né? Então, enfim, o capitalismo, então, a finalidade dele é essa, como eu já disse. E o capitalismo ele é autopoético, né? Já que a gente está usando muitos termos hoje, né? Ele mesmo cria a própria energia, né? Ele é autossustentável, vamos dizer assim. Dentro do próprio sistema capitalista, a gente começa a criar regras que eram de esferas separadas do capitalismo, ou seja, separadas da regra de organização econômica, só que o capitalismo junta tudo isso numa coisa só. Então, o capitalismo tem a própria justiça, tem a própria ética, tem a própria etc. Né? A própria religião, o capitalismo em si é uma própria religião. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, inclusive, que vai ser um bom vídeo. E etc. Ou seja, então não é a ética que vai, dentro desse sistema, não é a ética que vai julgar se o capitalismo é bom ou ruim. Tá? O capitalismo, ele engole
a esfera da ética, né? E a ética passa a ser capitalismo. Então, ou seja, não é o que é certo, o que é errado. É o que é lucrar e não lucrar. E é isso. Tá? Pensa, por exemplo, como que é o exemplo da JBS. A JBS é a maior produtora de carne da América Latina, uma das maiores do mundo. Tá? E também é uma das maiores exportadoras, etc. Né? E o povo do Brasil passa fome para o lucro de uma pessoa. Aí eu te pergunto, está certo? Essa pergunta é errada dentro do capitalismo. Né? Porque o cara tá. Porque a resposta é o cara tá gerando emprego, o cara tá fazendo dólar, vindo pro Brasil, vir pro Brasil e etc. Então, ou seja, qual que é a resposta quando eu pergunto se isso está certo? Né? Estou fazendo uma pergunta ética. Né? Está certo uma empresa brasileira exportar carne que está pagando em dólar, enquanto o povo brasileiro sofre com fome? A resposta é lucro. A pergunta é ética, a resposta é capitalismo. Né? Então, se a esfera do capitalismo envolve a esfera da ética ainda. Porque a resposta passa a ser capitalista. Né? E não se engana, eu não estou falando isso como uma coisa positiva ou negativa. Tá? Eu estou analisando a coisa em si. Tá? Quando o capitalismo ele alcança sua finalidade, ele passa a ser bom, ou aceitável, ou socialmente agradável, e etc. Né? Então, assim, como o custo é menor, o cara não vai deixar de ganhar em dólar para ganhar 5 vezes menos em real, tá? Então, assim, para o capitalista, simplesmente é assim que as coisas são. Eu vou continuar, inclusive o povo passar fome é melhor, tá? É melhor. O povo não ter onde morar para o cara que está fazendo especulação é, imobiliária é melhor. Então, assim, se todo mundo tivesse onde morar, provavelmente as coisas seriam mais baratas, né? Então, assim, essa lógica de mercado, de capital, né? E quando é aplicada a ética, parece uma coisa ruim, né? Só que dentro do capitalismo é o contrário. É a ética que tem que se subordinar ao capitalismo. E uma outra coisa também, que o certo e errado para o indivíduo, eu não acredito em indivíduo, né? Mas o certo e errado para o indivíduo comum, para o trabalhador, né? E o certo e errado para o capitalista são completamente diferentes. Tá? Se você, que é o exemplo que está acontecendo com os americanos, né? O exemplo ficou até famoso e tal, vi em vários lugares. Se você deve para o banco, você tem um tratamento A. Tá? Se o capitalista deve o banco, você recebe o mesmo tratamento. Tá? Porque ele não. Ou seja, quando o capitalista faz merda, você se fode. Quando você faz merda, você também se fode, tá? Simplesmente são assim que as coisas funcionam, tá? Aí a grande questão aí da teleologia, né? O capitalismo é um sistema que funciona completamente, né? Funciona. Porque ele gera muito lucro, gera produção e gera produção a baixo custo. Agora a grande questão é, ele funciona para quem? Essa que é a pergunta, né? Então, assim, quando a gente for falar sobre capitalismo, etc., eu não acho que a ética seja o sentido que dê para analisar o capitalismo, tá? Porque a ética simplesmente é subordinada ao capitalismo nos sistemas capitalistas. Aí as pessoas podem perguntar assim, pô, mas, por exemplo, a escravidão é um exemplo de que a ética foi uma vitória dentro de sistemas capitalistas, né? O fim da escravidão, né? Eu quero, te, eu quero que você pense um pouco. Qual governo no Brasil teve vitória em favor dos trabalhadores e não caiu com golpe de Estado? E eu quero que você pense bem, porque eu não consigo pensar em nenhum, tá? O fim da escravidão no Brasil significou o fim do império, da monarquia, tá? Que eu prefiro dizer assim, mas é império, tá? Você vê, por exemplo, exemplos como o Getúlio, como o João Goulart, como foi o PT agora, todos eles caíram. Né? Sempre que sempre que o capitalista sai prejudicado de uma relação, existe um preço político a se pagar. Tá? E o fim dessas coisas, escravidão,
o começo da CLT e etc., né? A valorização do trabalho com os governos petistas, né? A tentativa de reforma agrária do João Goulart e etc., tudo isso tem um preço político. Tá? E no Brasil, o capitalista sempre ganhou, no final das contas. Tá? Ou seja, por isso que eu sempre reforço que a política é uma coisa que não pode ser desacreditada, porque a única solução que existe para esses problemas de trabalho e de dia a dia são soluções políticas. Tá? Por isso que a gente não pode desacreditar. Porque acreditando na política, talvez alguns problemas se resolvam. Né? Desacreditando, com certeza, não vai resolver. Então é isso. Eu não acho que só explicando, né? O fim do capitalismo, da escravidão provocou uma resposta dos capitalistas que foi o fim de um ciclo político. Tá? Então, não foi uma vitória da ética em relação ao capitalismo. Tá? Foi simplesmente uma vitória política dos trabalhadores, mesmo que tenha sido em um momento muito pequeno ali, etc. Tá? E tem outra coisa também, que é aí a resposta do capitalismo subjugando a ética de novo. Nenhum país no mundo é, cresceu, virou uma potência, escravizando o próprio povo. Tá? Ou seja, mesmo na questão da escravidão, não é os direitos humanos que vão responder essa coisa. Tá? Vai responder o lucro. Então, assim, a resposta lucrativa para a coisa foi aí que as pessoas entenderam que a escravidão era ruim, porque ela saía da finalidade do lucro do capitalismo. Enfim, não tem uma grande leitura de novo, tem a Ética Protestante de Espírito Capitalista, foi minha primeira palestra, inclusive, que eu gostei muito de ter feito, é um clássico, leiam, que a mente precisa dos livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.